Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. Aos Romanos, capítulo de número 4. Nós leremos dois versículos, o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Aos Romanos, capítulo 4, versículos de números 15 e 16. Diz assim: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Poderia sentar. Quando nós rastreamos a história da ciência moderna, com todas as descobertas que ela promoveu, com toda a tecnologia que ela desenvolveu, quando nós rastreamos a origem de tudo isso, nós vamos encontrar a fé cristã, que assegurava que o mundo viera de um Deus inteligente, sábio, e que, portanto, estabelecera tudo com ordem e harmonia. Se as pessoas presumissem que a natureza era um caos, que nela não havia regularidade ou ordem, jamais teriam se motivado a estudá-la, porque já de logo não pensariam encontrar nela alguma coisa racional que se pudesse traduzir em leis ou em fórmulas matemáticas. Por outro lado, se acreditássemos, como os panteístas do Oriente, que a natureza confundia-se com o próprio Deus, nós não nos sentiríamos com a ousadia de investigá-la. Tão reverente a ela estaríamos como no Oriente os que são panteístas até hoje se mantêm, que nós não ousaríamos sondá-la, fazer dela objeto de nossos experimentos. Então, que é uma visão panteísta, que é uma visão ateísta, não teriam promovido a ciência como nós a conhecemos. Por outro lado, se fôssemos politeístas, veríamos deuses em cada força do universo se degladiando, e logo a ordem também não poderia existir, para motivar-nos a acreditar que houvesse uma ordem que remetia a uma unidade maior. Portanto, foi a crença monoteísta num Deus sábio, eterno, incriado, que do nada fez todas as coisas e por sua sabedoria deu ordem e harmonia, que a ciência encontrou a premissa para se desenvolver. O reconhecimento deste fato é feito até por muitos cientistas da atualidade que se dizem ateus. Do ponto de vista histórico, a ciência despontou no Ocidente, no contexto europeu, exatamente por causa da cosmovisão judaico-cristã. Mas depois de a ciência ter assim despontado, houve um processo, e este infeliz, de rigorosa especialização dos conhecimentos. Até uma certa altura, na Idade Média, havia a compreensão de que os conhecimentos específicos deveriam estar integrados numa metafísica, numa visão de mundo maior. E, portanto, os cientistas, eles não paravam na ciência, mas eles subiam até a filosofia, eles buscavam um fundamento último na teologia,
A interdisciplinaridade que alguns procuram falar hoje, naquele tempo não se precisaria dela falar, porque o conhecimento era integrado. É verdade, temos que reconhecer o fato de que nesse momento não houve tanto desenvolvimento da ciência como depois que ela se especializou. É óbvio que você, dedicando-se com mais atenção a uma coisa específica, você tem muito mais condições de fazer dentro dessa área do saber desenvolvimentos do que se você tiver uma amplitude externa, uma amplitude grande de conhecimentos que você a todos eles se dedica. Mas o fato é, meus prezados ouvintes, irmãos em Cristo, que muito embora a especialização tenha as suas vantagens, o nosso tempo tem sentido a falta de uma integração. Por isso que nós temos educadores como Edgar Morin falando da necessidade de interdisciplinaridade, até um conhecido na América Latina, de tendências até mais socialistas, Boaventura de Souza Santos, que fala de uma ecologia de saberes. Todas essas pessoas, de alguma maneira, sentem a falta de uma integração que havia naquele tempo. Na verdade, era necessária a especialização, mas não era necessário que o custo dela fosse a perda da integração, como aconteceu. Então nós tivemos um grande crescimento das ciências naturais, um grande progresso, crescimento no sentido de avanço, no sentido de descobertas, que nos trouxeram um mundo mais cômodo, mais saúde, mais curas para as doenças a partir da medicina. Mas o ponto de partida era essa cosmovisão cristã que admitia no universo regularidade, ordem e harmonia, que estabelecia que, sendo o universo procedente de uma mente racional, nossa mente, também racional, obviamente não na proporção lá do Criador, poderia entrar em congruência com o Criador, poderia encontrar essas leis que também vieram de uma racionalidade. E nós tivemos, como disse, essa especialização, e como as ciências naturais avançaram em suas descobertas, com o passar do tempo, elas se tornaram hegemônicas. Inicialmente era repartir o conhecimento, mas um conhecimento se desenvolveu tanto das ciências naturais, que depois das ciências naturais tentaram criar uma cosmovisão naturalista. E aí já deixava de ser meramente ciência para ser uma religião naturalista. Ela tentava usurpar o papel que antes era atribuído à teologia, à metafísica, tentando criar uma verdadeira visão de mundo. Note, o que a ciência natural procura são as relações de causa e efeito, mais particularmente aquela causa que nós chamamos de causa eficiente. Se eu aquecer o metal, ele se dilata. O aquecimento do metal é a causa eficiente de sua dilatação. Mas há as causas últimas, as causas finais, que remetem, por exemplo, ao Criador, ao mentor do universo. E as pessoas nas ciências naturais entenderam que o estudo de outras causas pertenceria a outros setores do conhecimento. Ela deveria ficar só com as causas eficientes. Mas quando as ciências naturais procuram se elevar a uma cosmovisão, a cosmovisão naturalista, então começa-se a dizer que só há causa eficiente, que não há causa final. Esta progressão foi lenta. No primeiro momento eles disseram o seguinte: pode-se admitir Deus, tendo criado o mundo e posto ordem, mas Deus já não interfere no mundo, era o deísmo. Depois, quando apareceu teorias como a do Big Bang, da evolução, então Deus passaria dentro delas a ser dispensável na origem do universo e na origem da vida. E o mundo era apenas uma grande máquina que funcionava com relações de causa e efeito, de causa eficiente, sem finalidade, sem teleologia, sem sentido último. E nós então chegamos nesse momento histórico que domina o âmbito das ciências naturais, onde muitos cientistas que deveriam estar, segundo o que nós podemos enxergar, maravilhados com o universo,
eles estão completamente desorientados para o sentido último, perdendo o aspecto belo do universo e se confundindo apenas com causa e efeito. Mas nós temos hoje uma revanche para tudo isso. Como eu disse, há movimentos que hoje estão fomentando a importância da interdisciplinaridade, embora esses movimentos pecam porque eles querem uma interdisciplinaridade sem apresentar uma cosmovisão última que poderia integrar toda essa interdisciplinaridade. De que adianta eu trazer conhecimentos sociológicos para as ciências naturais, trazer conhecimentos filosóficos para os sociológicos, se eu não tenho um critério, um parâmetro último para criar essa ordenação? É preciso que haja, portanto, uma metafísica, uma cosmovisão ampla, para que possa cuidar dessa interdisciplinaridade. O que parece que as pessoas ainda não percebem. Elas clamam por interdisciplinaridade, mas recusam-se a formular as perguntas últimas, as perguntas sobre as causas últimas. De outro lado, veio uma revanche com a teoria do design inteligente. Algumas descobertas mostraram que há a necessidade de um Criador no princípio de tudo. Nós poderíamos aqui examinar o Big Bang. Nós não acreditamos no Big Bang tal qual ele é apresentado, porque aparece ao acaso, mas se houve um Big Bang, houve um princípio. E se houve um princípio que desencadeou o surgimento de tudo. Os grandes teóricos do Big Bang se perdem nessa questão, porque se eles admitem um começo, eles têm que admitir alguém que tenha feito desencadear o começo de tudo. Por outro lado, com a descoberta do código de informação do DNA, se começou a questionar a evolução, porque os seres das várias espécies podem ter mutações, mas nos limites deste código de informação. E, portanto, se já há um código de informação orientando, não podem eles mudar ou extrapolar esse código de informação. Por outro lado, se é um código de informação, pelo próprio nome requer uma mente inteligente. A informação procede de uma mente. Então, o design inteligente começa a mostrar que na textura da vida, na harmonia do universo, existem indícios seguros de um Criador, de um desenhista, de um ser inteligente que tenha projetado tudo isso e todas as coisas. E a Bíblia ensina-nos isso claramente. Lá no Salmo 19, a Escritura diz-nos o seguinte: Salmo 19, versículo de número 1: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, nada se expõe ao seu calor. A Bíblia mostra que o universo tem uma harmonia, não apenas matemática, mas estética, que evidencia um Criador. O mundo tem uma linguagem, tem um código de informação, a vida, conforme o dissemos. Os primeiros cientistas da modernidade diziam que a linguagem com que Deus fez o mundo é matemática. Por que formas matemáticas podem explicar a regularidade do universo? Porque um ser que conhecia matemática, um ser cuja mente era matemática, estabeleceu o universo. De modo semelhante, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo de número 1, Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, ou seja, nos homens, se manifesta, porque Deus não manifesta
manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então os atributos de Deus, o seu poder e sua divindade se exibem nas coisas criadas. O que de Deus se pode conhecer está em nós, não apenas porque nós temos o que Calvino chamou de senso divinitatis, o senso de divindade, que faz com que toda cultura originária seja religiosa, mas também pelo fato de que há, como disse eu, uma congruência da nossa razão com o universo. Se nós somos capazes de descobrir formas matemáticas que explicam a regularidade do universo, então o universo tem uma ordem que coincide com os parâmetros de ordem da nossa racionalidade. E essa congruência é um testemunho evidente de que há um Criador. Nossa racionalidade, na medida em que encontra essa congruência, é dentro de nós um testemunho de que há um Deus, de que há um desenhista, de que há um projetista para todas essas coisas. Nós podemos ainda falar da lei moral dentro de nós. Todos nós temos a noção do certo e do errado. De acordo com a Bíblia, Deus inscreveu em nossa consciência essa lei moral. No passado ninguém a negava. A ideia de que há uma lei moral escrita no homem foi reconhecida por gregos, por romanos, pelos medievais. Muitas vezes eles transgrediam essas normas e procuravam então, para amenizar a consciência, justificar as suas transgressões, e deturpavam a interpretação dessa lei moral. Isso aconteceu em graus progressivos. Por exemplo, alguém pode cometer um pecado, violar a lei moral num aspecto e tentar dizer, bem, isso é errado, mas nesse meu caso tem uma justificativa. Aí a pessoa está racionalizando, mas não está negando o preceito. Infelizmente, muitas vezes até um crente cai neste equívoco. Ele procura contextualizar o modo como infringiu a lei moral, mantendo que a lei moral reprova aquilo ali, mas nas condições em que ele estava, não era pecado. Mas aí é uma tentativa de racionalização para sair de debaixo da espada da lei, não para se refugiar no Evangelho, mas para se tornar cúmplice do seu próprio ato pecaminoso. Por outro lado, há um segundo nível de progressão nessa corrupção. É quando a pessoa não apenas cometeu o erro uma vez, ela quer cometer sempre. Então ela nega o preceito moral nesse aspecto. Ela continua sustentando a lei moral em todas as outras coisas, mas neste caso em que ela está transgredindo, ela diz: isso não é errado. É errado mentir, é errado furtar, mas isso daqui não é errado. Então ela já está negando a incidência de um preceito da lei moral, ela está negando a validade de um preceito da lei moral. E o terceiro estágio de degradação, predominante em nosso tempo, e veja como nós tivemos uma corrupção dentro da sociedade, é quando a pessoa nega a lei moral inteira. Ela diz o seguinte: bem, não existe uma lei moral escrita na natureza humana. A moral é o que cada um elege para si como certo e errado. Ou seja, aí nós temos uma negação da natureza humana do ponto de vista moral e o que a gente chama de nominalismo. Ou seja, não existe uma natureza humana, só um nome de uma coleção de seres que nós chamamos de humanos. E cada um também dá nome ao que acha certo e acha errado. Nada é intrinsecamente certo ou errado. O certo e errado é uma preferência, é um gosto pessoal de cada um. E aí nós temos o relativismo do nosso tempo. Mas eu vou lhes mostrar que mesmo com essa ideologia relativista, a lei moral continua nessas pessoas, tão acesa como em qualquer um de nós. Imagine que uma dessas pessoas fosse perseguida porque estaria dizendo isso, que a moral é relativa, que não existe certo e errado,
que cada um diz o que é certo e errado para si, que nada é intrinsecamente bom ou mal, digamos que ela seja perseguida por causa disso. Ela vai dizer: vocês não podem me perseguir pela minha opinião. Então ela já vai sustentar a liberdade de opinião como um valor absoluto. Ela já vai falar a sua liberdade como um valor absoluto. Suponha que da perseguição ela venha a ser processada. Durante o processo ela vai dizer que quer um julgamento justo. Ela vai estar reconhecendo a justiça. Imagine que na hora em que ela vai dar o seu depoimento, vai falar, alguém diga que aquilo não é verdade. Ela vai então protestar e vai dizer que não está mentindo. E vai ressaltar que tem compromisso com a verdade. Então a verdade já passou a ser um valor, e mentir já passou a ser uma coisa errada. Imagine agora que ela seja sentenciada à morte. Nessa hora ela vai defender que a vida é intocável. Imagine se os amigos dela não fizerem nada para ajudar ela, vão dizer que eles estão violando a lealdade, estão sendo desleais. Então a lealdade é um valor absoluto. Não há como. Aqueles que negam ideologicamente a lei moral, a ela recorrem quando estamos sofrendo violência, porque ela está inscrita em todos nós. E se existe essa lei moral em todos nós, quem é o legislador? Se nossa consciência nos reprova quando a infringimos, há um juiz que julga que a consciência testemunha desse julgamento. Quem é o juiz? Quem é o legislador? E mais uma vez nós temos que reconhecer Deus. Interessante que Kant dizia: duas coisas me assombram: o céu sobre a minha cabeça e a lei moral dentro de mim. Ou seja, os céus que proclamam a glória de Deus e a lei moral que mostra que existe o certo e o errado. C.S. Lewis dizia que quando ele procurava encontrar sinais, pistas de Deus na natureza, ele foi capaz de reconhecer que Deus existia, mas ficou inseguro quanto ao caráter de Deus. Porque a natureza, obviamente por resultado da queda humana, ela está desequilibrada. Há enchentes num local, há seca em outro, há vulcões destruindo vilarejos, e a natureza nesses momentos parece cruel. Mas C.S. Lewis disse: eu reconheci, entretanto, que Deus é bom pela lei moral. Ou seja, o que eu não pude observar na natureza eu vi que havia um Criador que tinha um profundo senso estético de ordem, mas a lei moral dentro de mim, a voz dele me dizendo que é certo e errado. Isso testemunha que ele é um Deus justo, ele é um Deus bom, ele é um Deus de caráter. Portanto, nós temos esses sinais evidentes do Criador, essas pistas. O homem se tornou tão broco, vamos dizer assim, tão incapaz de reconhecer o óbvio, que se um historiador encontra nos vestígios de uma civilização um cântaro, ele é capaz de reconhecer que aquele ali veio das mãos de um artista. Ele sabe diferenciar um vaso esculpido de uma pedra informe no meio da rua. Ele sabe que aquela pedra não foi de ninguém que modelou, mas ele sabe que um vaso foi. Ele encontra um arco e flecha, ele sabe entender que aquele arco e flecha ali é uma arma, tem alguma finalidade, que aquilo ali tem as mãos humanas. Ele sabe distinguir de um galho que caiu no chão e ficou lá. E o cientista natural vê esse universo todo ordenado, e em vez de concluir que há um grande Criador, ele procura teorias mirabolantes para negar a existência de Deus. Então nós temos, pelo próprio testemunho da Bíblia, que é corroborado pelos fatos, evidências do Deus Criador. Uma verdadeira ciência deveria ser capaz de reconhecê-lo, deveria ser capaz de mostrar isso. Por isso nós apoiamos o design inteligente como um movimento científico dentro do meio acadêmico, porque procura exatamente mostrar que a ciência aponta para além de si.
que a natureza é explicada, termina com um ponto de interrogação que vai além de si mesmo e que traça pistas e vestígios de um Criador. Assim como um investigador criminal, com os indícios que colhe, procura montar, rastrear os passos de alguém que cometeu ou sofreu um crime, o que aconteceu, assim nós temos esses rastros no universo que nos levam até Deus, que nos levam até o Criador. Mas Lutero dizia, durante a Reforma, que embora seja possível essa teologia natural, e é disso que nós estamos falando, uma teologia que se forma a partir da natureza, conclusões que passamos a ter sobre Deus a partir da natureza, muito embora seja válida essa teologia natural, ele não negou a sua validade, ela não nos é suficiente para a salvação, ela não nos é bastante para a salvação, e não é ela que dá-nos o conhecimento mais elevado de Deus, aquele que precisamos ter para nos relacionar com Ele. Ele chamou essa teologia natural de teologia da glória, em oposição a outra sobre a qual vou falar, que ele denominou de teologia da cruz. Nós devemos, como apologetas, defensores da fé, nos valer da teologia natural em relação àqueles que são ateus, incrédulos, para lhes quebrar as barreiras. Mas o nosso objetivo final não é pregar a teologia natural, é lhes pregar a teologia da cruz. E o que nos alimenta a fé e a devoção cotidiana é a teologia da cruz. Então vamos lá, o reformador alemão chamou a teologia natural de teologia da glória, porque ela procura falar sobre Deus a partir da glória que Ele exibe no universo. Como lemos, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder. Jonathan Edwards procurou inclusive inferir sobre Deus a partir da natureza, ressaltando muito mais a beleza, o aspecto estético, até do que o aspecto matemático, como alguns cientistas fizeram. Nós temos aí a teologia da glória, como disse Lutero. Ele disse, mas essa teologia da glória pode levar o homem ao orgulho, porque o homem é o inquiridor, é o pesquisador, é o que conclui. Embora seja Deus que dê testemunho de si através da natureza, o homem pode não ver isso como uma revelação de Deus, mas como uma descoberta sua. Então, nesse momento, Lutero se confrontou naquela época com os humanistas, que não davam valor à Bíblia, à teologia da cruz, mas que procuravam entre os gregos, os romanos, os sábios, até do paganismo, referenciais de pessoas que se aproximaram do Deus cristão apenas com as informações que lhes eram dadas pelo universo e pela estrutura da natureza humana. E Lutero percebeu que estes humanistas, acadêmicos, intelectuais, que falavam sobre Deus, mas falavam apenas sobre essa ótica, normalmente eram orgulhosos de sua habilidade racional, de sua capacidade para chegar a essas conclusões, procuravam se emparelhar, não com o apóstolo Paulo, mas procuravam identidade com Cícero, com Sócrates, com Platão, com homens da antiguidade, e portanto não era esse o caminho pelo qual Deus queria nos redimir, pela teologia da glória, pela teologia natural, porque ela oportuniza que o homem se glorie, ela coloca os mais habilidosos no processo investigativo como superiores aos outros que têm menor possibilidade de fazer essa investigação. Ela prestigia os cientistas, os filósofos, os refinados para ver tudo isso. E portanto ele resolveu naquele momento apresentar a teologia da cruz. Deus escolheu se revelar a nós para o fim de nos salvar e de ganharmos para si, manter um relacionamento conosco, não pelo evidente, mas pelo não evidente. Na linguagem dele, ele dizia: Deus se revela na teologia da cruz sub contraria espécie.
ou seja, na espécie contrária, do modo contrário, de maneira que a razão não seja a que o descobre, mas a fé. E Lutero disse: Deus enviou Jesus ao mundo. Isso é um escândalo. Deus em Cristo veio ao mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Filho de Deus, consubstancial ao Pai, fez-se carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não nasceu no palácio, nasceu numa manjedoura. Não era filho de um filósofo, era filho de um carpinteiro. Era um homem comum. Quando ele fazia declarações ousadas ou grandes feitos, as pessoas se escandalizavam. Mas não é esse aí o filho de José, assim se cuidava, de Maria? Não estão entre nós seus irmãos, suas irmãs? Quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, pegaram em pedras para apedrejar. Quando ele disse: eu e o Pai somos um, pegaram em pedras para apedrejar. Porque não havia na sua figura humana qualquer elemento de destaque. Ele parecia um homem comum, experimentado nos trabalhos, como diz a Bíblia. Nenhuma beleza especial víamos nele para que o desejássemos. Deus se revelou em Cristo, nós dizemos, mas por um outro aspecto, Deus se escondeu em Cristo, porque era a forma menos esperada pela razão humana de encontrar Cristo. O homem espera encontrar sinais de Deus nesse universo estonteante, perante o qual ele aparece como uma figura em miniatura. Ele está disposto a reconhecer talvez Deus na constituição da sua natureza, no aspecto moral de seu ser, reclamando a existência de um legislador. Mas lhe é ofensivo achar que naquela figura humana de Jesus, naquele carpinteiro, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Era assombroso. Aliás, essa é a grande crítica que nós encontramos hoje contra os cristãos. As pessoas dizem assim: bem, vocês estão dizendo que nesse universo tão grande, com tantas galáxias, no homem daquele tempo nem sabia disso, Deus elegeu a terra para fazer esse homem vir aqui. Por que essa preocupação conosco? Num universo tão grande, que significado especial temos nós? Note, o homem se sente uma miniatura nesse universo gigantesco e não imagina que Deus possa se preocupar exatamente com ele. Se essa é uma surpresa do homem de hoje, é uma surpresa do salmista também, que é o homem para que tu visites, disse o salmista, que é o filho do homem, para que tu o conheças. O próprio salmista se surpreendeu com isso. Mas ali é que está o grande, infinito e imensurável amor de Deus por nós. A Bíblia fala do amor que excede todo o entendimento. Deus nos amou a este ponto de enviar seu Filho para vir morrer por nós, não porque nós éramos importantes, mas porque a nossa necessidade era grande. O buraco em que nós nos enterramos foi tão profundo que nós não achamos nunca a saída. Mas o amor de Deus foi grande ao ponto de Ele tomar a forma humana e vir, porque nossa necessidade era grande. Ele não nos amou porque éramos dignos, mas para nos fazer dignos. Porque éramos pecadores. Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O homem daquela época, judeu, acostumado com um Deus tremendo, aquele que apareceu no monte Sinai, que fez o monte fumegar, que eles pediram a Moisés que o ouvisse para dizer alguma coisa a eles, mas disseram: o Senhor não fala conosco, fala contigo, fala conosco, a gente não quer ouvir o Senhor. Com medo, aqueles homens jamais imaginariam que Deus se encarnaria na figura humilde de Jesus. Os gregos se escandalizavam, porque na visão dos gregos, amor, o eros, é o desejo pela perfeição. Então os seres menos perfeitos amam os mais perfeitos, no sentido de desejarem serem iguais a eles.
Mas Deus é o ser absolutamente perfeito, não tem nenhum mais perfeito do que Ele para Ele amar. Mas Ele amou descendo. Ele amou-nos, não porque Ele admirava uma perfeição que tínhamos e desejava se aparentar com ela. Ele nos amou, irmãos, porque Deus é amor. A razão não está numa lógica bem feita como essa dos gregos, está na natureza de Deus. É que Deus é amor. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então todas estas coisas eram escandalosas para aquele momento e para o momento de hoje. O grande amor de Deus por nós manifesto em Cristo Jesus. O reformador alemão Martinho Lutero citava como emblema da teologia da cruz o texto de Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 18, não vou ler, mas eu vou citar, em que Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória. E Deus disse: farei passar por ti toda a minha bondade. Eu gosto desse texto, porque tem muita gente que fala da glória de Deus e só mentaliza o poder de Deus. Mas Moisés pede para ver a glória, e Deus diz: eu vou passar por ti toda a minha bondade. Acima de tudo, a glória de Deus está em Ele ser bom. E Deus diz: tu vais ficar naquela fenda da pedra. Eu vou colocar a minha mão, vou cobrir a fenda da pedra. E quando a minha glória passar, a glória não é o próprio Deus, a Shekinah é a presença sensível de Deus, é uma manifestação de Deus. E quando eu passar, depois eu tiro a mão e tu vai ver a minha glória pelas costas. Essa é a teologia da cruz. Deus se revela pelas costas. Deus se revela sub contrario espécie. Deus se revela pelo outro lado. Filipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai, nos basta. Ele queria algum conhecimento de Deus fora de Jesus. Mas Jesus disse: Filipe, envia a mim meu Pai. Não porque Jesus era a mesma pessoa que o Pai, mas porque Ele explica: porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós somos coinerentes, estamos unidos, de modo que por um se vê o outro. E Jesus diz: Filipe, envia a mim meu Pai. Estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces. Quando Filipe pediu: mostra-nos o Pai, ele queria um conhecimento fora de Jesus. Essa é a teologia da glória. Muita gente querendo um conhecimento de Deus fora de Jesus. Mas Deus escolheu se revelar em Jesus Cristo. O Deus triuno escolheu se revelar em Jesus. Se você fala de Deus num ambiente, você não sofre reprimenda, mas fale no nome de Jesus. Fale de Jesus como Deus. E você vê como as pessoas se escandalizam. Deus se revela em Cristo. Mas o ponto áureo, o máximo da teologia da cruz é que Jesus nos salvou morrendo no Calvário. Deus era mais forte para salvar quando na humanidade de Cristo estava morrendo. As pessoas dizem: tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, salva nós. Mas na verdade Jesus saiu da cruz, não nos salvaria, Ele nos salvou na cruz. E a cruz não teria alguma palavra sobre a sua vida, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. A cruz para Jesus é um troféu, por isso que Ele ressuscitou com as marcas dos cravos. Quando formos ressuscitar, o aleijado vai ter as pernas bem direitinhas. Mas Jesus quis ressuscitar com os cravos, porque elas não são seu defeito, elas são a sua glória. Sua morte por nós, seu sangue derramado, é a sua glória. Quando Ele vier a segunda vez, os judeus ouvirem, verão aquele a quem traspassaram, verão as marcas da cruz. Ele se identificou ressurreto aos discípulos pelos cravos, dizendo: peguem aqui nas marcas dos cravos, vejam o meu lado ferido e vejam que sou eu mesmo. Portanto, irmãos, lá na cruz do Calvário, quando parecia estar tudo perdido, ali é que estava tudo começando. Quando parecia que o projeto de Deus estava falido, Ele estava sendo vitorioso. Parecia que Jesus estava morrendo, mas Ele estava dando vida. Porque Deus se revela no contrário. Os críticos do nosso tempo, e aqui eu entro nos juristas, já falei, muita gente aqui de cientista natural, de muitas áreas, mas os juristas, eles criticam
a ideia de que Jesus teria morrido pelos pecadores para que eles fossem absolvidos, porque eles dizem o seguinte: que justiça há nisso? De uma pessoa inocente morrer e uma culpada ser solta. Eles colocam a figura de um tribunal normal. Imagine aqui, um ladrão, mentiroso, assaltante, vai ser preso e alguém inocente se oferece para sofrer a pena por ele. Que justiça há nisso, que o inocente sofrer e o culpado sair livre? Mas eles esquecem duas coisas. Primeiro, se você tivesse a garantia de que este marginal, quando o inocente sofresse a pena dele, não fosse mais marginal, fosse mudar. Se você tivesse a garantia de que ele seria transformado, de que o perdão não apenas o iria absolver, mas iria lhe fazer viver diferente, não valeria a pena? E eu vou para uma segunda coisa: não existe nenhum culpado que não tenha cumprido sua pena no Evangelho. Pastor, mas Jesus morreu por nós somos perdoados. Sim, mas aceitar Jesus como Salvador não é só receber o perdão de pecados, não. Há uma união entre nós e Ele na sua morte e ressurreição. Quando eu aceito Jesus como Salvador, eu aceito-me de uma determinada maneira, eu aceito-me morto na sua morte, para que a vida que eu venho a viver aqui seja a sua vida ressurreta. Por isso que Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que a Bíblia diz: fomos plantados na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabe o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que o homem velho que eu era, o culpado, na hora que eu aceito Jesus, ele é crucificado, ele não vive mais não. O que passa a viver é o novo homem que está unido ao Cristo ressurreto. Mas pastor, depois que a gente se converte, o velho homem ainda reacende, acende, mas vai ser flagelado pela nossa confissão de arrependimento, pela nossa entrega dele de volta à cruz, e no final ele vai ser erradicado. Quem vai herdar o céu não é aquele homem que éramos antes de ser crente, o velho homem adâmico, é o novo homem, Cristo. Portanto, a morte de Jesus não viola a moral, ela é libertadora para que se possa viver uma nova vida. Mas o homem natural, com esses seus conceitos, ele acha uma loucura aquilo que aconteceu na cruz. Mas o apóstolo Paulo celebra o que aconteceu na cruz e mostra a confusão que Deus trouxe aos homens. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. No verso 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A mensagem da cruz iguala a todos, porque Deus, irmão, se revela a fé dos pequeninos, não a sofisticação da razão dos privilegiados. Jesus exultou uma vez e disse: Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, não aos grandes nem aos sábios. Deus se revela se escondendo para que somente a fé o descubra. Ele escolheu
o mundo valoriza. Essa é a mensagem da teologia da cruz, que não permite glória humana, que não permite o engrandecimento humano. Sua conclusão é esta: aquele que se glorie-se no Senhor. O Espírito Santo, através do Evangelho, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós nos convencemos do nosso pecado, que somos infratores da lei de Deus, e quando nós não procuramos fugir disso, mas encaramos-nos no espelho da lei divina, vemos toda a nossa mancha, então nós criamos a disposição de espírito para ver o que a razão natural não veria, para ver Deus no campo do escondido, para vermos Deus em Cristo, para vermos poder na cruz. E nesse momento é que o Espírito Santo nos testifica do que Jesus fez no Calvário. Por isso, mais uma vez, se encontrar a espécie, tem que descer para poder subir, tem que se humilhar para poder ver. Você tem que se condenar para ser justificado. A Bíblia diz que dois entraram no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu se justificava: não sou como esse publicano, dou o dízimo, dou o jejum 2 vezes por semana, faço isso, faço aquilo. Ele saiu de lá condenado, ele foi justificando-se, saiu condenado. E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, seja propício a mim que sou pecador. Nem levantava o rosto ao céu. E a Bíblia diz que ele saiu justificado. No reino de Deus é tudo contrário nesse aspecto. Você tem que se condenar para ser justificado. Você tem que se ver no inferno para encontrar o céu. Os que se exaltam são humilhados, e os que se humilham são exaltados. A Bíblia diz lá em Tiago o seguinte, na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versículo 6 em diante, diz assim: antes ele dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No verso 9 diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Quando nós reconhecemos a nossa culpa e o nosso pecado, e aceitamos Jesus como nosso substituto na cruz, então Deus nos imputa a justiça de Cristo, sua vida de obediência e retidão, como se nós a tivéssemos vivido. Nos declara justos no seu tribunal pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, e nos recebe em sua comunhão, nos dá o Espírito de adoção para que lhe chamemos de Pai, nos une ao Cristo ressuscitado para que a sua vida nos seja comunicada, e andemos em novidade de vida, como a Escritura diz: o que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós podemos notar que a teologia da cruz continua em toda a nossa vida cristã. É na medida em que o velho homem morre que o novo homem surge. É perdendo a vida velha, que a gente ganha uma nova vida. E meus irmãos, quando nós sofremos neste mundo por amor a Cristo, quando nos hostilizam por amor a Cristo, é aí que nós participamos da sua glória. Eu quero vos dizer isso para que vocês sejam ousados e não temam sofrer por amor a Cristo. Não temam, porque nós vivemos na teologia da cruz, que é subcontrária à espécie. Quando nos fazem mal, é aí que Deus nos faz bem. Bem-aventurados sois vós, diz Pedro, quando fores vituperados por amor de Cristo. Nessa hora repousa sobre vós o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Quando Paulo rangeu os dentes contra Estevão e lhe arremessaram pedras, Estevão dizia: eu estou cheio do Espírito Santo, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A Bíblia diz: conformando-nos com Ele na sua morte, para que também participemos da sua ressurreição. Portanto, nós, quando somos perseguidos por amor a Ele, estamos mais próximos dele. Interessante que quando o Império Romano levou muitas vidas cristãs à morte, em suas arenas, houve um caso de uma Marte, que ela estava grávida, e dentro da cela, antes de ir ser devorada pelos animais publicamente, como espetáculo à comunidade romana, ela deu à luz um filho e ela sentia dores.
E o soldado disse: olha, você está gemendo aí para ter um filho, imagine lá, quando os animais ferozes lhe devorarem a carne. Ela disse: mas aqui eu sofro um sofrimento natural, lá eu sofrerei por amor a Cristo. Quando ela chegou lá, naquela arena, ela morreu cantando. Teve uma hora que até o animal reverentemente não quis ir para cima dela, e ela insultou o animal para vir. Estava disposta a ir para o céu, porque Deus está conosco quando padecemos por amor de Cristo. É participando de sua morte que participamos de sua vida, é participando de seus sofrimentos que participamos de sua glória. E assim, meus irmãos, como Jesus confundia os homens, quando nós vivemos isso, nós confundimos os homens. Porque as pessoas dizem: como é que pode esse crente? A gente faz mal a ele, a gente persegue ele. E por que ele não se abate? E por que ele não estremece? E o crente tem que ser assim, tem que ser um mistério para o mundo, uma confusão para o entendimento do mundo. No livro O Peregrino de John Bunyan, tem um momento em que tem uma parede na casa do intérprete, tem um fogo aceso e uma pessoa tentando apagar o fogo, e o peregrino pergunta ao intérprete: o que significa isso? Ele disse: este fogo é a devoção cristã. Este homem está tentando apagar com a água. Ele diz: por que o fogo não apaga? Ele: vem para cá. Ele mostra do outro lado da parede que tem uma pessoa alimentando o fogo. Ele diz: Jesus alimenta o fogo e ele não pode se apagar. Portanto, nós temos esta segurança. A Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 8. Olha a teologia da cruz na vida cristã cotidiana. Diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, ao paradoxo, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Um crente que anda na teologia da cruz, ele não se lamenta pelo que ele não tem, porque ele sabe que nada tendo possui tudo. Ele mesmo triste está alegre, porque ele sabe: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo estando no anonimato deste mundo, ele sabe que Deus nos chama pelo nome, desconhecido, mas bem conhecido, castigado, mas não morto, às vezes considerado como enganador, mas sendo verdadeiro. Lá na segunda carta aos Coríntios ainda, agora no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 9: e disse-me o Senhor, segundo aos Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Para você, na universidade, aguentar a hostilidade e não negar a cruz, você tem que descobrir esse segredo. Quando você parecer fraco, lembre-se, você está forte. Tenha prazer nas aflições por amor de Cristo. Saiba que quando você morre com Ele, você vive com Ele. Quando você participa dos seus sofrimentos, você participa da sua glória. É isto que o mundo não pode perceber com sua razão natural. Esse é o modo de Deus se fazer conhecer aos crentes. Esse é o conhecimento sobre o véu que só a fé levanta. Ciência, fé, mas acima de tudo, teologia da cruz. Vamos ficar. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos
porque do alto dos céus enviaste o teu Filho Jesus para vestir-se de humanidade e tomar o fardo que nós não poderíamos carregar, Senhor, e morrer a nossa morte, e morrer como nosso substituto de modo vicário. Ó meu Deus, nós te louvamos, porque nós comemoramos na ceia a sua morte, e o mundo não pode compreender isto, porque nós celebramos a morte, porque a morte é vitória, porque o Senhor chama as coisas que não são como se fossem, porque Tu és o Deus que vivifica os mortos, Tu és o Deus que chama a luz das trevas. Ó Pai, fala ao coração de cada um que está aqui, manifesta o Teu Filho, que se houver vidas que ainda não encontraram a Ti por meio dele, que o façam hoje, em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus, como eu li no primeiro versículo dessa mensagem, no primeiro versículo, é o Deus que vivifica os mortos, que chama as coisas que não são como se já fossem. Como nas crônicas de Nárnia, dentro de um pequeno guarda-roupa ao grande mundo, dentro daquele carpinteiro, a Deus. Naquela cruz, a salvação. No sangue derramado, a perdão. E eu pergunto aqui nessa noite, se alguém que quer entregar o coração a Jesus, você diz assim: pastor, eu não sou ainda crente, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não conheço a Deus dessa forma em Jesus Cristo, mas eu quero entregar meu coração a Ele nessa noite. Você pode levantar assim a sua mão e nós vamos orar. Nós vamos orar pela tua vida. Eu vou pedir aos irmãos que louvem a Deus comigo. E se houver alguém, eu vou perguntar novamente depois desse cântico, você pode responder a Deus dessa noite.